a principal objetivo nosso, assim, a principal ideia, assim, pô, por que eu vou fazer um guia de trilhas, assim? Eu falei assim, pô, mas por quê? Cara, a informação, assim, a gente tem muito pouca informação, tinha muito pouca informação a respeito das trilhas lá de Niterói, né? A gente falava assim, pô, vou fazer uma trilha em Niterói, cara, pô, vou lá pro Costão, vou lá pro Mourão. E aí o que acontecia? Pô, mais de 1000 pessoas lá no único final de semana fazendo a mesma trilha. Por quê? Será que ela sabia que tinha trilhas tão boas quanto no Parque da Cidade, pô, Maricá, ali, Pedra de Taucaia, que é um pulo ali de Tapatiara? Então, essa questão de falta de informação foi um dos motivos que, assim, acenderam aquela ideia de, pô, vamos fazer um guia de trilha, né? E aí a gente vem assim numa ideia, por que ser do clube, né? Assim, eu poderia fazer uma coisa sozinho, assim, mas por que ser do clube? É permitir que o guia ele fosse sendo atualizado por mais tempo, né? Hoje a gente pega alguns guias aí, tipo o guia de Petrópolis, ele foi feito, muito bom, mas parou, entendeu? Se o cara chegar ali, não tiver um incentivo, às vezes o cara fica sem tempo, não tiver um incentivo para dar continuidade ao trabalho, atualizar, mudar algumas coisas, algumas trilhas mudam, o guia acaba se perdendo. Então, uma das ideias era isso, né? Que ele pudesse ser no futuro, quem sabe, aparece outro maluco lá e dá continuidade ao trabalho, que tem muito mais trilhas ainda para entrar. A gente vai falar um pouco sobre isso. Queria só comentar aqui que o primeiro livro de montanhismo escrito no mundo foi escrito por um clube. Então, isso aí. Freedom of the Hills. E até hoje ele está aí sendo, né? É o livro de referência aí, né? Acho que quem pratica escalada, montanhismo em si, já deve ter pelo menos folheado esse livro aí, né? Se não folheou ainda, estão perdendo, né? E como eu falei, né? É a possibilidade de dar continuidade ao trabalho. E outra coisa também é dar visibilidade ao clube, né? A gente que participa de clube sabe o quanto é difícil você tocar o clube assim, né? Quem está de fora às vezes não percebe, assim, acaba não vendo, não sabendo do tamanho do problema que é você conseguir tocar o clube. Então, assim, eu poderia ter feito sozinho, mas, o que eu fiz? A minha ideia, eu vou chamar as pessoas do clube para fazer e vou doar os direitos para o clube, né? Hoje os direitos estão lá no clube, daqui a 5 anos, 3 anos, alguém tiver a ideia de dar continuidade ao trabalho, se eu não puder, o pessoal vai lá, pega e dá continuidade ao trabalho, tá com o clube, né? Então, o nosso objetivo, um dos objetivos também era esse. Aí, depois disso tudo aí, né? Depois de que eu botei aquilo na cabeça de que, vou fazer um guia de trilhas, aí eu, comecei lá, né? Dei uma chamada geral lá no clube e a gente marcou aquele primeiro encontro com as pessoas que estavam afim de querer participar. E aí foi quando a gente definiu, assim, mais ou menos o grupo. As pessoas foram na reunião, né? Mais ou menos foram as pessoas, então vamos tocar aqui o projeto do jeito que a gente estabelecer aí com as nossas regrinhas. E a gente foi dando seguimento, né? E aí a gente tinha aquela coisa, será que a gente vai conseguir fazer impresso? Será que não vai? O custo é alto? Aí eu falei, pessoal, vamos fazer. E lá na frente a gente vê se a gente vai conseguir publicar isso ou não. Se não publicar, a gente faz um PDF, põe aí para download, qualquer pessoa vai lá, faz o download, imprime a página que quiser e vamos divulgar. O maior objetivo é poder divulgar as trilhas que a gente tem, né? Então, aí vamos fazer, e a nossa ideia principal era montar uma base de dados com os tracks das trilhas e as informações delas, porque a gente marca no GPS e tal, mas aquela questão de você classificar a trilha, se ela é leve, se ela é pesada, a insolação, se é alta, baixa, o tempo, isso são coisas que o GPS em si, ele pode até marcar algumas coisas dessas, mas
assim, essa sensibilidade, o aparelho digital assim, ele não consegue pegar, né? Então a gente precisaria de montar essa base de dados, e foi aí a gente pensou, vamos montar uma base e depois a gente vai tratando a informação com o nosso objetivo. Se a gente for fazer impresso, a gente precisa trabalhar um pouco mais. Se for online, a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer algumas coisas. E a ideia também é que cada um, assim, a gente fizesse a trilha, a gente fosse num grupo e cada um preenchia um relatório, ia lá descrever como é que foi e tal, para a gente poder ter aquela impressão de várias pessoas e tentar chegar num senso comum para a gente poder dizer, eu posso achar que é uma trilha leve, outro pode achar que ela é pesada, outra é mais ou menos, e aí a gente vai tentar montar num senso comum algo que seja assim, bastante conservador, assim, que as pessoas possam chegar e fazer a trilha. Não, realmente essa trilha aqui ela está de acordo, é uma trilha que dá para algumas pessoas fazerem, é leve, não é? E aí foi assim que a gente pensou em começar a trabalhar. Outro ponto que era importante, que às vezes muitas pessoas reclamam, são fotos assim, onde começa a trilha? Pô, às vezes você chega, você sobe aquela ruazinha e tem uma curva tal, mas aí você chega lá, pô, tem duas curvas, uma mais assim, outra lá. E a ideia foi assim, pô, vamos começar a botar fotos também, né? Porque aí isso facilita bastante a localização para a pessoa identificar os pontos, não só do início, mas também de pontos chaves durante a trilha, né? Aquela bifurcação, aquele ponto de referência, fica mais fácil de a gente visualizar do que você descrever em palavras ali, dizer, na pedra você dobra à direita, mas qual pedra? Às vezes você passa por 2 matacões ao longo da trilha que você fica em dúvida, será que é esse ou será que é o próximo, né? Então a gente decidiu mais ou menos que fosse fazendo assim. E outra coisa que foi muito relevante, foi importante também, foi que já tinha acabado de sair o modelo FEMERGE para classificação de trilhas. Então a gente já tinha ali pronto como classificar a trilha, que esse é um dos, assim, o que eu vejo hoje, assim, você vai pesquisar aí pela internet, você vê lá, a trilha é pesada. Mas pesada é baseado em quê, né? Assim, e quando saiu essa metodologia que a FEMERGE ela preparou, isso facilitou bastante, porque hoje a gente sabe que para a trilha ser pesada, ela tem que ter alguns pré-requisitos. Então não é só você dizer que é pesada, se ela está ali, ela está dentro daqueles parâmetros, né? Então você pode dizer que ela é pesada, ela é leve. Então fica mais fácil da pessoa saber, eu vou numa trilha leve, eu sei mais ou menos como essa trilha é. E foi aí que a gente começou a pesquisar assim, quais trilhas a gente tem, né? O que a gente tem de trilha aqui em determinados locais? Foi aí que a gente começou a separar também por setores, né? E foi aí que a gente também decidiu que a gente faria, além de Niterói, faria Maricá também. Porque, assim, Maricá, assim, eu vou falar um pouco mais à frente, mas Maricá em questão de trilhas, assim, é fantástico, assim, né? Então, quem ainda não pôde ir, né? Acho que, ainda mais depois que o Eduardo Paes aí falou um monte de besteira aí sobre o local, né? Acho que ele, com certeza, acho que ele nunca andou por Maricá, né? E aí foi quando a gente começou a fazer essa primeira divisão assim, de trilhas e onde a gente ia começar, a quantidade, o que a gente ia fazer. Bom, aí depois de a gente ter definido um pouco dessas coisas assim, chegou a hora da gente começar mesmo a fazer as trilhas, né? Porque o objetivo era ir lá e fazer as trilhas, mapear, fazer o track dela, anotar as informações. E aí a gente começou. Então, aí a gente começou lá no Parque da Cidade, lá em Niterói. A gente separou 3 trilhas para fazer, porque são trilhas próximas e algumas trilhas são curtas e dá para fazer mais de uma no mesmo dia. E no primeiro dia deu mais ou menos certo, porque a gente foi em 5 pessoas, era para cada um fazer lá o relatório. Lá como é que é, né, cara? A pessoa assume o compromisso, aí chega lá na hora, não faz o negócio, aí demora a mandar. Aí dá um problema, aí liga, manda aí pra gente ver, aquele combinado fazer.
Porra, aí só algumas pessoas mandaram. No segundo dia deu menos certo ainda. Apenas uma pessoa, além de mim, conseguiu fazer lá o relatório lá, como a gente tinha estipulado. No terceiro dia, já deu errado. Ninguém enviou nada para mim. Eu falei, cara, porra, isso vai ficar difícil. Tem que começar a fazer esse troço aí sozinha. Aí começou a dar trabalho, aí eu já parei de ligar. Aí marcamos já um quarto dia. Aí no quarto dia deu tudo errado. Já não tinha ninguém já para ir comigo, né? Aí eu falei, pô, galera, a gente marcou pra ir, a gente tem que ir, cara. E aí, meu irmão, aí eu falei, cara, agora ferrou. Agora acho que eu vou ter que começar a fazer esse negócio aí sozinho. E aí foi que eu tive o primeiro problema. Eu falei, porra, não posso mais contar com esse negócio aí, eu ter as pessoas pra ir lá comigo. Aí eu, tive uma ideia. Foi ideia. Aí eu comecei a fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito, do meu jeito, assim. Eu tinha que marcar, eu ia lá, marcava, eu tinha que fazer uma trilha, eu ia lá e fazia. E aí, eu comecei a abrir as atividades no clube, para ter gente para poder ir comigo. Aí eu acabei unindo o útil ao agradável para o clube assim, né? Tinha atividade para o clube e eu tinha companhia para fazer as trilhas comigo. Só que nem tudo eram flores assim, né? Tinham trilhas que eu não conhecia, tinham trilhas que estavam desativadas há anos assim, então tinha que ser coisa de exploração mesmo, cara. Pegar um facão e, facão abrindo, cortando galho, mato. E foi aí que eu comecei a fazer assim, qual que era a ideia? Quando era uma trilha tranquila que a gente já conhecia, a gente ia numa boa e ia sozinho. Levava a galera do clube, assim. Quando era uma coisa mais de exploração, eu chamava pontualmente algumas pessoas. Tipo, o velhinho que não tá aqui, o meu irmão, são os caras assim que eu sabia que não ia reclamar, né? Então, eu levava essa galera junto comigo. E paralelo a isso, assim, eu tinha que estabelecer um padrão assim para o guia, né? Se a gente pegar hoje a quantidade de guias que tem, sei lá, deve ter lá uns 15 guias assim de trilhas assim espalhados por aí. Aí, arrumava um, pegava emprestado, até para poder estabelecer um padrão e poder realmente mostrar aquilo que eu queria fazer. Ter uma noção assim do que eu queria fazer e do que eu entendia que seria aquele modelo ideal, né? Eu cheguei até a fazer consulta lá na lista da FEMERGE sobre, assim, eu pedi a opinião de algumas pessoas sobre o que não poderia faltar lá no guia de trilhas. Então, assim, estava dentro mesmo, assim, das coisas que eu já imaginava e já tinha pensado, que era foto de ponto do início, dizer distância, tempo, são as coisas, informações básicas mesmo das trilhas, né? Então já estava mais ou menos dentro daquilo que eu esperava. E aí que eu fui construindo mesmo um banco de dados, né? Eu botava lá o nome da trilha e botava a classificação, se era leve, se era pesada. Então eu fui montando um banco de dados que isso depois foi servir de base, ficaria mais fácil de eu poder catalogar isso tudo. E aí montar, depois eu poderia montar da maneira que eu quisesse. E aí eu tive um outro problema, assim, né? Como eu não conhecia nada de geoprocessamento, chegar ali, plotar, fazer mapas, essas coisas, eu tinha dificuldade. Tecnicamente, eu não sabia como trabalhar com software, um SIG, né? um sistema lá para geoprocessamento. Então, eu ficava muito limitado a que o Google Earth, disponibilizava. Só que aí ele é limitado, né, cara? Ele não tem todos os... assim, eu queria fazer uma coisa, eu queria botar uma curva de nível, ele tinha, mas eu queria botar uma mais detalhada, já não tinha. Então, eu falei, não sei o que eu vou fazer. Aí, pensei, cheguei até a mandar na lista lá da FEMER se tinha alguém que eu sabia que tinha gente lá, mas não sabia quem, né? Então, se alguém poderia ajudar, e não consegui.
E aí, assim, foi quando apareceu lá o André Costa, né? Ele entrou no clube. E aí, num dessas, bate-papo assim, eu falei, tô fazendo guia de trilhas. Aí ele, legal. Aí ele, começou a falar, eu trabalho no INEA. Eu, legal, você trabalha lá. Ele, sou geógrafo. Legal, cara, você é geógrafo, entende? Entendo. Eu entendo de geoprocessamento, eu trabalho com geoprocessamento. Aí quando ele falou, você trabalha com isso? Ele falou, trabalho. E eu, o que você faz lá? Ele falou, não, cara, eu visito as nascentes dos rios e depois eu preparo os mapas topográficos, faço lá. Falei, sai de sacanagem, né, cara? Então, assim, ele apareceu assim do nada e foi uma sorte, assim, porque era o cara que era especialista nessa parada de geoprocessamento e sabia construir mapas, sabia operar todos esses sistemas. Então, eu falei, vamos lá, que vou te mostrar aqui o que eu estou fazendo aqui. Aí ele, comprou a ideia e aí que a gente começou a construir, montar uma série de informações, né? Dar seguimento mesmo ao trabalho. E aí a gente foi construindo a ideia assim, do que seria a parte de mapas, assim, de informações do guia, né? Porque o guia, assim, depois eu vou até mostrar ali, ele tem a parte textual, assim, né, de informações de texto, informações de histórico, de descrição de trilha, e tem a parte de dados mesmo, a parte técnica, com gráficos de altimetria, essas coisas. Assim, daria para fazer no Google, mas eu não teria a liberdade que eu teria fazendo num software especializado, né? E paralelo a isso, quando já estava encaminhando, assim, a gente já estava começando a preparar o material, a gente começou a ter ideia, será que a gente vai conseguir publicar isso daí? Quanto que é publicar um livro, né? Aí a gente começou a pesquisar. Aí, num desses dias, o Tauan, que ele foi até começou a participar também lá nesse nosso primeiro encontro, ele passou na rua e tinha um banner assim, publique seu livro aqui. Aí ele, foi lá, conversou, aí falou, Leandro, eu fui lá, cara, encontrei esse editor aqui, e eles publicam livros, você apresenta lá, eu fui lá para mostrar lá o projeto, o que era. E aí, assim, eu comecei a explicar para eles, mandei algum material para que eles dessem uma olhada e tentassem o que daria para fazer. Só que é o seguinte, você explicar para uma pessoa que não tem noção nenhuma do que é uma trilha, o cara nunca andei em trilha, não sei nem como é que eu faço, não sabia nem que existia isso aí. Explicar para eles o que era o guia foi difícil, porque eu mandei um texto e um monte de fotos e eu expliquei mais ou menos para eles achavam que era um livro de registro fotográfico. Aí me mandou um primeiro projeto lá com um texto separado e um monte de fotos assim no meio. Eu falei, não é isso, cara. E aí, assim, foi difícil, assim, conseguir explicar para eles. Eu levei um monte de livros, de guias, assim. Falei, é isso aqui que é um guia de trilhas, assim, um guia de escalada, é isso que eu preciso. Aí, fui lá já um monte de vezes, trocava e-mail, até que a gente conseguiu, assim, meio que eu fazer com que eles entendessem o que era, né, o que eu queria, né, e qual que era o nosso objetivo com o guia. E assim, esse trabalho para diagramar assim, a gente levou assim meses, né? Foi um pouco difícil, assim, acho que foi a parte mais difícil, né, do todo o guia, assim, foi conseguir montar a estrutura. Hoje já existem editoras mais bem preparadas, especializadas em... Cara, eu não conheço, assim, assim, tem algumas editoras, assim, se você pega assim o Daflon, né? O Daflon é ele mesmo que produz tudo, né? Então ele não usa editora. Aí eu não sei se existe alguma. Eu procurei assim e não encontrei, né? É difícil uma editora que seja especializada nisso. Eu desconheço, assim, né? Se tivesse, seria uma mão na roda, né? Mas ajudaria, né? Acostumada a fazer esse tipo. E assim, quem trabalha com essa parte de diagramação, não sei assim, se eu trabalhasse, se eu soubesse fazer, eu até consigo mexer em algumas coisas assim, mas não daria para
fazer só isso, né? Então, de repente, alguém assim que fosse montanhista, já tivesse uma experiência, conseguiria montar, mas fora isso, não tem, né? Então, aí depois que a gente começou, isso tudo assim foi correndo paralelo, né? Isso não foi uma coisa acontecia antes da outra, isso foi, eu separei aqui mesmo para mostrar quais foram os problemas, o que estava acontecendo. E o mapeamento ele foi seguindo, né? Depois que a gente concluiu ali o Parque da Cidade, que hoje chama Parnithe, a gente começou a mesclar as trilhas lá, ia para Maricá, fazia um pouco lá, voltava. As trilhas mais longas, assim, eu ia lá para fazer no final de semana. E aí eu ia mesclando. Quando eu tinha menos tempo, eu ia fazer uma trilha mais curta. Quando eu tinha mais tempo, eu fazia mais longa. Isso aí a gente foi fazendo durante algum tempo. E também, assim, não sei se vocês sabem, mas o P7 ele lançou um guia de trilhas, né? E aí também foi um problema à época, porque a gente ficou pensando assim, porra, o parque vai lançar. A gente já sabia que o parque estava fazendo o trabalho, mas a gente perguntava, e aí, como é que tá? A gente quer fazer. Aí a gente fala assim, pô, mas não tem previsão, o trabalho tá lá, o INEA não lança, não lança. E a gente decidiu, falei assim, pô, e aí, vamos incluir as trilhas do parque ou não vamos? A gente acabou incluindo as trilhas também do P7, e tem trilhas que estão no parque que não estão no guia do P7, né? Até a época eu falei, pô, tem trilhas aqui que eles mandaram lá a relação, falei, ó, tem trilhas aqui que, pô, tem aqui vocês não estão colocando, mas aí acho que eles não optaram por não colocar também lá no guia deles, e a gente acabou colocando também aqui no guia, né? Algumas trilhas que estão aí no guia não estão lá no guia do P7. E aí, assim, quando eu cheguei lá em Maricá, principalmente lá na região do Espraiado, cara, para quem não foi, assim, comece por lá, né? Porque lá, cara, é um lugar que é fantástico, assim, para visitar. E aí, cara, cada dia que eu ia lá, eu olhava assim de longe, via uma entradinha assim, falei assim, cara, tem que voltar aqui semana que vem. Aí, porra, ia lá, voltava. Aí, porra, andava, caralho, tem que voltar aqui na outra semana, tem uma cachoeira ali. Aí voltava. E aí, eu tive o meu terceiro problema, assim, eu falei, cara, eu tenho que, porra, dar um fim nisso, senão eu vou ficar aqui fazendo trilha a minha vida inteira e não vou conseguir chegar lá, que é terminar o guia, né? E foi aí que, assim, eu já tinha ultrapassado a quantidade de trilhas que a gente tinha imaginado fazer, né? E a gente falou assim, pô, bom, cara, vamos chegar aqui, a gente tem já o material e o que tiver daqui para frente a gente guarda para uma atualização, para uma próxima edição, e foi aí que a gente estabeleceu a quantidade de trilhas que tem aí no guia hoje, né? E também aí foi quando a gente terminou de fazer esse mapeamento, foi aí que a gente começou a trabalhar na base de dados mesmo, porque, assim, quando a gente olha assim lá uma trilha, né, a gente acha que é só marcar lá com track, com GPS, pô, chegar lá, botar lá, fazer um mapa, mas não é bem assim, né? Ela precisa de tratar, a gente precisa acertar os traçados, porque o GPS, quando ele marca de um ponto a outro, ele, dependendo de como você regula, você pode marcar que ele faça as marcações por tempo, por distância, e isso dá algumas deformações na hora que você monta o traçado, principalmente quando você vai ampliar para colocar no mapa. Não sei se vocês já repararam, às vezes fica uma reta assim, faz assim, não sei se alguém já reparou nisso, né? E a gente foi fazendo esses ajustes assim, deixando o traçado ele mais suave, de acordo com o que realmente é, né? Até quando ele perde o sinal e às vezes ele recupera, ele faz uma linha reta entre um ponto e outro, a gente precisou fazer esses ajustes assim para montar a base. E toda essa parte a gente foi trabalhando nesse geoprocessamento, né? E aí, assim, eu queria até que o André, né, que é o cara que é especialista mesmo, ele estivesse aqui para poder falar, mas ele teve compromisso, ele viaja amanhã de madrugada, ele não pôde estar aqui.
mas eu vou tentar explicar assim, vamos falar um pouquinho, né? Todos os mapas, todas as informações que estão ali, a gente construiu e a gente importou bases para esse software. E a gente criou assim, as curvas de nível a gente colocou lá, as informações de altitude, elas são baixadas lá do IBGE, então todas essas informações a gente pegou, montou um banco de dados para poder gerar essas informações que a gente tem ali. Tá? Isso foi um projeto mesmo que a gente criou assim do zero. Assim, como o André ele chegou assim para mim e falou assim, pô, Leandro, eu não sei, assim, eu não entendo muito bem assim do que você está querendo fazer. Você vai me pedindo, eu vou te dizendo se vai dar ou não para fazer. Então assim que a gente foi fazendo, eu pedia, pô, vamos botar uma curva de nível, tá? Pô, mas essa curva de nível, vamos botar as curvas de nível secundária. Ele ia lá, colocava, base hidrográfica, rios. Aí, tipo, vai lá, vamos colocar. Aí, a gente colocava e depois a gente via que o negócio não era bem assim, né? Porque a base de hidrografia que a gente tem disponível lá no IBGE, ela é tão ruim que nem o próprio IBGE usa a base, né? Ela tá lá disponível, é uma base meio que furada, assim, porque a gente pôde comprovar na prática, assim, né? Tem lá os rios, tinha lá a marcação de rio, chegava lá não tinha rio nenhum. Assim, por algum motivo eles viam o Dalveg assim e botavam lá como rio, né? Ou não são rios perenes, assim, né? Então, nem o próprio INEA usa a base de dados. A gente tem base para hidrografia, eles não têm. Então, esse foi um dos problemas também que a gente foi pegando assim pelo caminho. Então, toda a base que a gente usou está disponível lá no IBGE. São bases gratuitas, assim, qualquer pessoa pode chegar lá, baixar e importá-la para o sistema que for usar. Tá? A gente usou lá o sistema que é padrão nacional, tá? De cartografia, é o padrão que é utilizado no Brasil. E a gente usou o TM também, né? Que são meio que padrão assim para esse tipo de trabalho. A gente tem outros métodos aí, mas a gente usou o TM. Aí que eu falei, né, que os mapas não apresentam a rede hidrográfica por conta da péssima qualidade, né? E esse aqui era o programinha que a gente usava, né, que a gente usou e a gente ainda usa aí quando a gente precisa atualizar alguma coisa. Ele é bacana porque aqui eu botei só algumas das informações que a gente tinha. E a gente vai lá, constrói, pega a base lá no IBGE, joga aqui e ele mostra e depois a gente consegue exportar, a gente consegue colocar cor, mudar todo o formato que tem aí no guia, né? E ele é legal também que quando você coloca uma trilha, que você pega essa daqui em amarelo, ó, você consegue preencher uma série de informações que ficam vinculadas a ela. Isso tudo serviu para a gente montar a base de dados. E aí, isso tudo estava acontecendo assim, a gente tinha prazos assim, meio, não, vamos começar ali, a gente começou os trabalhos em agosto e, em dezembro a gente já acabou as trilhas e, a gente faz isso aí rapidinho, quando chegar lá na TM a gente lança. Se fosse tão fácil, né, já estaria no ar há muito tempo. Só que aí o que aconteceu? A gente terminar em dezembro, cara. A gente só conseguiu terminar isso daí para maio, as trilhas mesmo só em maio, né? Então só aí a gente já atrasou. E aí a primeira TM já tinha passado. Eu falei assim, a primeira TM passou, vamos agora programar isso para a próxima TM. E a gente foi fazendo o trabalho. Só que aí, assim, eu comecei a fazer o MBA. Eu mudei lá de setor lá no trabalho, aí perdi tempo, não conseguia mais me dedicar, ter tempo assim para fazer. O André, ele estava terminando lá a graduação dele, aí começou a se envolver com o negócio de TCC, e isso foi atrapalhando, e a gente foi protelando o negócio, e aí foi passando o tempo, e aí a gente não conseguiu assim fazer para a TM, e a gente só conseguiu mesmo terminar toda a base de dados, todas as informações, tudo pronto assim,
foi em agosto de 2016, né? Foi quando a gente falou, pô, a gente tem aqui tudo pronto. Foi aí que eu vou até mostrar aqui como que a gente chegou lá e a gente, isso vai demorar um pouquinho a abrir aqui, que a gente montou lá uma planilha onde a gente podia com ela. É devagar mesmo. É devagar, né? Então essa planilha aqui. Assopra que vai na máquina. Vai contando uma história aí. Então, aí a gente começou a montar a planilha, que foi a partir dessa planilha aí que a gente gerou dados para poder montar todas as informações. Cara, essa planilha aqui não vai abrir aqui não. Mas vamos lá. E aí a gente foi, o que aconteceu, né? Como é que a gente ia fazer? Aqui já vai. Abriu aí. Então, aí a gente conseguiu montar isso daqui lá no Excel. Alguém que trabalha com Excel assim? Aqui? Quem trabalha com Excel vai achar até simples assim, mas pô, qual foi a sacada que eu pensei? Assim, pô, eu queria montar uma base de dados e que eu pudesse ter numa tela só todas as informações que eu preciso para colocar lá no guia. E aí eu fui montando assim, que aí eu poderia trocar a trilha aqui e ele já me dá as informações. E agora ele vai demorar aqui uns 5 horas. E aí ele mudar a trilha aqui, ele me daria o gráfico, mudaria as informações aqui e eu poderia copiar isso aqui e gerar uma figura que eu pudesse colocar lá no guia, né? Isso aqui foi uma mão na roda, assim. Eu não sei se teria outro método para trabalhar, mas foi a informação, foi o jeito, assim, a maneira mais simples que eu achei aqui para poder fazer, né? Aí aqui ele já mudou, tá vendo? Aí eu mudo a trilha aqui, aí ela vai me dando, aí eu copiava essas informações aqui e já gerava e conseguia gerar essas figuras aqui que estão aí no guia, né? Então isso daí fez a gente ganhar bastante tempo. Porque assim, eu poderia não colocar um gráfico de altimetria? Poderia. Isso é relevante? Sei. Para muita gente para outra o cara vai olhar assim, o que eu não estou entendendo nada, mas para muita gente isso daí é importante, você saber o quanto você vai subir, assim, qual o seu cansaço, é isso aí. Então, assim, a gente ficou fácil da gente poder trabalhar com esse modelo assim, né? E aí eu fui também, né? Além daquelas informações de dados, de números, a gente usou lá o Google para montar assim, porque às vezes você dá um mapa topográfico assim, né? Com as curvas de nível, às vezes você não consegue visualizar o local, onde você está localizado na trilha, né? E aí eu falei, vou colocar aqui, porque quando eu falo, trilha do Alto Mourão, eu sei que aqui a praia de Taquatiara, o Costão, o Alto Mourão está aqui, de onde eu começo? Então você tendo essa visão assim, também ajuda um pouco na hora de você se localizar, né? Ir lá fazer a trilha. E aí esse foi o resultado daquele mapa. Então dá pra gente ver um pouco assim a diferença do que assim. Aí qual que é a ideia? A ideia é você unir os dois. O cara que não tem muito conhecimento, eu consigo olhar aqui e consigo ver essa mesma
dimensão assim de subidas e descidas, mas tem gente que não tem essa facilidade. Então, falei, pô, vamos colocar os dois para ser útil para todo mundo, né? Porque você faz uma coisa também muito técnica, o cara que, pô, só quer ir lá passeia de vez em quando, ele acaba não consegue ter a melhor experiência. Então a ideia foi que o guia ele fosse útil para todo mundo, né? E o cara que às vezes quer treinar um pouco, usar uma bússola, fazer qualquer outro tipo de cálculo também vai poder usar, que o gráfico, o mapa ele tá todo, tem escala, entendeu? Então você pode tirar uma cópia maior ou menor, ele vai estar sempre na mesma proporção, né? Esse mapa aí foi o André que fez? Foi o André que fez, E essas linhas mais fortes são as linhas primárias e secundárias? Isso, a secundária. Aí você vai ver no guia, não deu para mostrar aqui, tem mapas que a gente pôde colocar mais as linhas primárias, secundárias, terciárias, tem outros que não deu, porque senão ia ficar muito poluído. E a gente foi construindo à medida que o mapa pedia. Porque a quantidade de informações, ela vai de acordo com o mapa. Quando o mapa é muito grande, a distância entre uma trilha, entre o ponto de início e o ponto final muito grande, você tem com uma área maior, você não consegue botar muita informação. E até também a quantidade de informação acaba não sendo muito relevante pela distância em si. Mas quando ela é menor, você consegue colocar. Essa base de arruamento aqui também é disponível lá no IBGE, que a gente colocou também aqui. Então a gente construiu, a gente pegou nada pronto, né? Então todo esse modelo ele foi construído assim. E aí eu falei um pouco, né, antes, e aí com o mapa, com tudo pronto, todas aquelas figuras que eu mostrei aqui, tudo pronto, aí a gente conseguiu fechar a parte de diagramação mesmo na editora. Que como eu falei, né, foi um problema, assim, porque o cara, pô, tinha uma menina lá que trabalhava, aí, porra, ela chegava aqui, pô, para botar essa foto, aí a foto não cabia aqui, aí o que ela fazia? Ela esticava a foto. Aí o morro que era fininho ficava gordinho. Falei, pô, por favor, não faça isso. Aí, pô, não deixa pequeno. Aí foi um problema, cara. Aí, assim, a primeira vez que eles mandaram o trabalho completo assim, tinha metade das fotos tava gordinho. Aí tinha uma foto lá, minha lá, pô, já tava assim, né? Já sou baixinho, magrinho. Aí fiquei mais baixinho ainda, gordinho. Aí fiquei estranho. Aí, e a questão dos mapas também. Se você não colocar ele na mesma proporção, assim, se você dá um formato, vamos lá, 16 por 20, você cria um mapa 16 por 20, chega ali, você só arrasta a largura, ele perde a proporção e essa escala aqui já fica furada. Se você chegar ali e medir, você consegue fazer, mas se você achatar, você já perde aquela escala, ela já fica furada. Então esse foi o problema, aí vai e volta, até conseguir fechar ali, foi um problema. E aí a gente chegou nesse modelo aí, depois de aos trancos e barrancos, a gente conseguiu chegar nesse modelo que é o seguinte, né? Você tem informação, né? O nome da trilha, você tem o setor, tem o município, tem essa foto do Google aqui, que é para você ter uma noção geral de onde você está. Tem as coordenadas do ponto inicial e do ponto final da trilha. Tá, se você estiver lá com o GPS, pô, você bota lá e ele já te leva. Aí tem, né, o perfil, o gráfico altimétrico, tem o tipo, se é trilha. Para quem ainda não leu lá a metodologia de classificação lá da FEMERG, ela tá aí no guia também, no primeiro capítulo. Então ele está explicadinho o que é um tipo, como é que você... o esforço... O que é um esforço, o que é leve superior, quais são as características disso, insolação e o risco também. E aí eu fui acrescentando algumas informações, tipo principais atrativos. Por que eu vou fazer a trilha do morcego, né? Aí eu coloco aqui um pouco da descrição, né? Assim, do que ela tem, do que ela pode. A gente coloca um mapa topográfico ali também. E aí eu coloco aqui, né? Descrição geral, eu falo assim, mais ou menos. Aqui eu coloco os principais atrativos. E aqui eu dou uma descrição do que é a trilha, de como ela é de um modo geral. Boto
como chegar de ônibus e de carro também, isso tudo partindo do centro de Niterói, que a gente estabeleceu. Partindo de lá de Niterói, inclusive as trilhas de Maricá também a gente coloca saindo de Niterói, né? Porque quem já é de Maricá fica mais fácil, já é caminho, cara, mas quem sai daqui já fica bem mais fácil. E aí eu coloco o início da trilha, eu descrevo como chegar ao início, coloco foto e vou descrevendo o caminho, colocando fotos de pontos relevantes assim, onde pode gerar dúvida. E aí, assim, a pessoa pode olhar e saber, pô, eu tô aqui nesse ponto. Ah, eu tô nesse ponto, para onde eu vou? Aí ela tem aqui, ela indica a foto, eu descrevo aqui e boto uma foto. Isso de alguns pontos, né? Não dá para fazer para todos, mas de pontos chaves assim ao longo, até para saber se a pessoa está indo no caminho certo. E às vezes você fala assim, vai andando e tal, e aí você chega, porra, tô andando, será que eu tô andando certo, né? Então, acho que com as fotos ali ficou mais fácil de poder identificar. E aí eu também coloco as curiosidades, né? Se a trilha tem alguma curiosidade, se está dentro de uma área que historicamente teve alguma coisa, e assim a gente escreve lá, coloquei algumas coisinhas sobre elas, né? Isso de acordo com o que a gente tem. Algumas coisas tem de histórias de coisas de moradores, né? Tipo, a gente vai ver lá, no guia tem lá, que lá na região do Espraiado, na Serra Redonda lá, tinha um retão assim, que era gramado e tem umas árvores, aí os moradores diziam que ali era um aeroporto que usava na Segunda Guerra. Aí os caras, todo mundo fala isso, né? Os caras antigos de lá, como é que você vai saber se era ou não era, né? A gente coloca lá, segundo moradores, tal, essas coisas todas. Tipo, lá no Pico da Lagoinha também, que tem um açude lá que dizem que foi construído, né, pelos escravos, essas coisas. Aí a gente vai conversando, né, passa e vai conversando com o pessoal, eles vão contando as histórias assim, algumas a gente consegue, outras não, e a gente foi... Você falou das curiosidades, é mais assim, história oral mesmo? Assim? Algumas e outras são, assim, tipo, você pega no Parque da Cidade, não tem muito, o que tem é o que está escrito, né? Tipo, você pega as ruínas lá da Atalaia Portuguesa, que foi do século lá XIX, que era um ponto de observação, essas coisas. Então isso é o que está na história. Agora outros, tipo o Morro da Viração. Por que eles chamam de Morro da Viração? É porque quando o tempo estava para virar, ele fica encoberto com uma nuvem assim, né? Uma névoa. Então os pescadores antigos sabiam que quando criava aquela nuvem ali, em cima daquele morro, você sabia que o tempo ia virar. Então um dos casos era por isso que eles chamam de Morro da Viração, né? Então são essas coisas do conto popular, né? Assim, que você só sabe mesmo quando você passa a frequentar e conversar com as pessoas antigas, né? Tipo, Morro das Andorinhas, Itaipu. Por que é Morro das Andorinhas, né? No alto dele tem uma gruta onde as andorinhas faziam um ninho ali, né? Então, final de dia, foi aquela voada de andorinhas ali. Então, por isso que eles chamam de Morro das Andorinhas. E por aí vai, né? As curiosidades, assim, de algumas coisas que a gente conseguiu pegar, né? Aí, assim, foi aquele resumão, assim, né? O que a gente conseguiu fazer de trilhas, assim, para Niterói e Maricá. Niterói a gente dividiu em 6 setores. No Parnite a gente descreveu ali 15 trilhas, assim. Por que 15, assim? Que algumas trilhas, elas meio que emendam com outra ali. Cara, o começo é igual para o monte. Então a gente conseguiu separar em roteiros, assim, que ficassem fácil para as pessoas poderem fazer. As pessoas que não conhecem chegam ali e conseguem fazer. Então a gente dividiu ali em 15 trilhas, né? Tem mais ou menos 50 quilômetros. Se você for fazer ali, mais ou menos você percorre ali uns 50 quilômetros. Tem Darcy Ribeiro ali, que era a antiga reserva Darcy Ribeiro, que foi incorporada ao parque, onde tem o Cantagalo. Tem 3 trilhas. Engenho do Mato, 4. Lá em Itacoatiara a gente colocou 4, que pega o Costão, Bananal, Itaipu também. Tem coisas tipo lá no Itacoatiara, a gente, só por curiosidade, assim, a gente acrescentou ali, porque em 2001 bateu ali no Mourão um Hércules, né? Não sei se vocês lembram dessa história, um Hércules C-130
Ele colidiu ali e você, porra, sobe ali, você consegue ver ainda algumas peças do avião, né? O trem de pouso, um pneuzão dessa altura. Então a gente colocou aí no guia também. Oi? Tem turbina, um pedaço da turbina. Então são coisas assim que às vezes passam despercebidas, a maioria das pessoas não conhece, né? E ali por Maricá, a gente dividiu lá em 7 setores. Setor Cala-Boca, o centro, Espraiado, Inoã, e a quantidade de trilhas e a distância que tem de trilhas ali a percorrer, né? Assim, de curiosidade, assim... Oi? Dá mais ou menos uns 250 quilômetros ali de trilhas, assim. É porque eu também... Os 13 setores? Todos eles, mais ou menos, assim. Tem mais coisa para fazer, só que aí, porra... Não nessa edição, é uma atualização, quem sabe, se tiver algum maluco aí para fazer comigo aí, a gente... Ou para fazer lá sozinho, tá livre aí, cara, que tem muita coisa ainda para andar. E, assim, de curiosidade, assim, a gente teve que, para esse guia, a gente abriu 2 trilhas, né? Que foi a trilha dos blocos, que até a gente tem lá um setor lá de escaladas, tem umas chaminés, assim, maneiras que dá para ir. E a trilha colonial, onde tem, perdido no meio da mata, assim, uma ponte de pedras, assim, que não sei como que, assim... A prefeitura, os órgãos assim, conseguem deixar uns locais desses assim abandonados, né? A gente vê a construção aquelas pedras encaixadas assim, mas, muito bacana. E a gente colocou no guia até para poder estimular a visitação, né? A gente reativou 4 trilhas assim que estavam assim abandonadas, tomadas por vegetação, mato. Uma delas é a Trilha das Ruínas, que é a parte da travessia Tupinambá, que o parque da cidade lá vai inaugurar agora por essas próximas semanas. No parque da cidade foi onde a gente conseguiu, se reativou 2 trilhas grandes lá. E aí uma vez fui eu e o Marcos para fazer a Trilha das Ruínas, passou o dia inteiro lá com o facão na mão, abrindo a trilha até o alto lá. E a outra é no Morro da Viração também, um outro caminho lá também muito bonito. E lá no P7 também, umas trilhas estavam meio assim, o pessoal já não fazia mais, a gente foi lá e reativou e tá botando aí para fazer. E a gente fez também uma coisa assim meio inédita, assim, porque eu sempre vi aquela serra ali, pessoal que conhece ali, o Gaia ali, alguém conhece ali São Gonçalo ali, divisa Maricá, São Gonçalo, tem o ponto mais alto ali de São Gonçalo, que é o Gaia, né? E aí eu sempre ficava pensando, porra, cara, aí você olhava assim pela foto do Google, você via a linha de cumeada assim, eu falei assim, tem que ter alguma coisa ali, e a gente até marcou um dia para ir lá fazer, né? Aí a gente conseguiu, assim, foi até engraçado porque, a gente preparou altos mapas, assim, bússola, porque nessa época o GPS tinha dado um problema, a gente estava sem GPS, estava usando o GPS do celular para marcar a trilha. E aí a gente, preparou os mapas e aí, quando chegou lá na hora, a gente foi caminhando na estrada, quando chegou mais ou menos no ponto onde a gente achava que ia começar, aí eu falei, André, pega o mapa aí. Aí ele falou, você não trouxe não? Eu falei, cara, esqueceu o mapa. Aí a gente teve que ir meio assim, das lembranças que a gente olhava pelas fotos, assim, fazendo a travessia. A gente foi meio que no escuro, a gente demorou aí 8 horas para conseguir fazer, foram 14 quilômetros, assim, que a gente teve que... Ficou assim, acho que a travessia, é a parte mais longa, assim, do guia, e assim, bem bonita também, que eu acho que é bacana de fazer. Sai ali de estrada de Caçorotiba, onde vocês descem no ônibus ali. Não tem a fazenda Caçorotiba? Quando vocês pegam um ônibus... quando vocês foram fazer lá no Camburi, vocês pegaram o ônibus e vocês foram até lá dentro ou vocês começaram a andar lá do... Começou lá fora, na igrejinha. Na igrejinha. Então, lá... Vai andando, entra na estrada de Caçorotiba. E vai direto até o final, passa a entrada para a Serra do Camburi, continua andando, vai até Itaboraí.
em direção a São José. Só que você vai lá para dentro, você passa ali o duto do Comperge, e dali lá na frente, quando o duto do Comperge ele atravessa a estrada, é onde você entra para a trilha, né? Aí você entra, aí passa... Não, aí começa a trilha. Você começa por uma estrada, uma estradinha, e depois você entra na trilha. Aí você faz toda a linha de cumeada da serra e sai lá de novo na igrejinha. Você vai por toda aquela serra ali. É uma das mais bacanas para fazer. E é difícil a orientação, porque tem alguns trechos lá que não estão marcados, essas coisas, mas está tudo descrito aí também, tá no guia também. Aí eu coloquei assim, isso aqui eu acho que vai rápido. Aí eu dei uma visão geral assim como as trilhas estão assim, né, organizadas. Oi, tem no guia. E aí assim, Parque da Cidade, Darcy Ribeiro, Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato, aí eu tenho aqui Várzea das Moças, Setor Cala a Boca, aqui já é a parte de Maricá, daqui para cá Niterói, e aqui é que eu falei, aquela de Itaitindiba, Serra, né? Você começa aqui na estradinha, vai até aqui, daqui você começa a trilha e vem até aqui de volta. Esse Várzea das Moças, você botou qual trilha? Tem Oi? Ah, tá. Aqui em Várzea das Moças tem Várzea das Moças de Itaucaia Vale, passando pelo Morro das Orações. Tem um circuito aqui, Várzea das Moças, que ele pega uma parte de estrada aqui mesmo, e aqui ele entra ali na altura do número 500, mais ou menos, e ele sobe aqui, vai sair, eu esqueci o nome da rua, né? Ele pega esse trecho aqui que eu esqueci o nome da rua, mas ele pega naquela estrada da Avenida Central, a continuação dela, pega ali do meio e cruza. E a outra, ele pega daqui de Várzea das Moças e vai até o Engenho do Mato. Uma estradinha que tem pela Rua Itália, você entra pela Rua Itália, vai direto e atravessa até... a gente encontrou muita gente pedalando ali, né? Ali é bem bacana. Aquela região ali. Aí sai lá no comecinho do caminho de Darwin, né? Esse mapa, ele sintetiza o guia? Ele sintetiza o guia. Todas as trilhas estão aí. E aí, por que eu quis colocar esse mapa aí e mostrar aqui para vocês também? Porque no meio desse mapa surgiu por uma ideia meio doida assim, né? Meio doida não, né? Que a gente estava aqui em cima na Pedra do Silvado, e a gente, eu tava com esse mapa assim, eu já tinha mais ou menos a ideia do que ia fazer. Eu falei, cara, se a gente começa aqui no Parque da Cidade, faz esse trecho aqui, liga aqui, passa da Darcy Ribeiro, entra o Caminho Darwin, entra aqui Serra do Cala a Boca, Serra do Camburi, Silvado tá aqui. Então, mano, daqui a pouco a gente tá aí com a Transfluminense pronta aí, entendeu? Aí eu falei, cara, meu irmão, a gente tem a Transcarioca aqui. Você apresentou isso pra galera da... Não, ainda não, porque a ideia era lançar o guia primeiro, ter essa folha. Eu falei assim, cara, totalmente viável, assim, a gente preparar. Porque só algumas interligações, talvez aqui que precise, mas aqui eu já andei pesquisando e andei por aqui, assim, dá para fazer esse trecho por aqui, não deu para fazer para o guia, mas é uma coisa que é viável fazer. Aí você ligaria aqui, cara, ligou aqui o Silvado, Espraiado, Sampaio Correia aqui. Meu irmão, daqui a pouco você está lá em Saquarema. E daqui, de Sampaio Correia para Saquarema, sei lá, mais uns 15 quilômetros. No máximo, assim. Essa parte de Maricá está dentro de parque ou não? Não, Maricá não tem parque. Maricá tem as unidades de conservação, né? Porque dentro do SNUC tem algumas categorizações. Tem aquelas ARI, tem APA, tem não sei o quê. Então, as unidades de conservação de Maricá são aquelas que menos têm regulamentação, menos precisas, são aquelas mais, que eu poderia dizer, são as que são mais frágeis, que podem ter propriedades privadas, pode ter uso. Unidade de conservação de uso sustentável. Isso, então, eu acho, cara, assim, eles fizeram isso meio para... vamos dizer que a gente tem uma unidade de conservação, a gente ganha um pouquinho daquele CMS verde aí, te bolsa aqui, paga ali, tal, e todo mundo.
Porque na prática mesmo, cara, não tem conservação nenhuma, assim. Tem uma guarita de nada. Não tem guarita. Tem um órgão lá na prefeitura lá que dizem que cuida lá de, tipo Pedra de Noã. Tem um cara lá que, não, o cara ali é o responsável. E quando a gente estava abrindo uma via de escalada lá, alguém falou assim pra mim, não, porque o fulano de tal falou que vocês tinham que ir lá, não sei o que. Aí você chega lá, meu irmão, eu destruí 2 girais de caçador lá, na base lá da Pedra de Noã. E tinha lá umas cabanas lá, a gente saiu arrancando aquele troço todo aí, porque, se você deixar lá, os caras fazem o que querem, né? Então a gente foi lá num desses dias assim, a gente foi lá, arrancou o negócio e botou para baixo, que é o poder público que era para estar ali fiscalizando e inibindo essa ação, não faz. Então eles estão meio lá só por nome, né? Então, inclusive a região do Espraiado é aquela área de interesse ecológico, relevante interesse ecológico, mas na prática, cara, dá até pena de você ir em algumas trilhas lá do Espraiado, assim, que a galera de moto tem feito, assim. Cara, dá até pena de ver. Trilhas que você ia há anos atrás, assim, e que era difícil de você entrar, hoje o cara já tá com 2 metros de largura, vala no meio. Porra, cara, dá até pena de andar assim. E aí os caras não fazem nada. Aí você vai lá, manda. Eu cheguei lá, mandei reclamação. Assim, eu acho que dá pra praticar o esporte. O motocross é legal, tem gente que gosta, mas não dá. Tem trilhas que não dá, porque é difícil, né? Então, assim, o poder público que era pra estar ali agindo não tá muito preocupado, até porque muitos deles ali é filho do vereador, é o próprio vereador também que anda, que a gente sabe lá, né? Que a gente conhece o pessoal, acaba conhecendo o pessoal lá. E aí você não tem muito o que fazer, né? Então, assim, basicamente assim, aquele resumão assim, do trabalho que foi assim, a gente fazer. E aí que eu acabei falando assim, né? Tem 3 coisas que são importantes. Cara, fazer um guia de trilhas qualquer pessoa assim, pode fazer, mas tem 3 características assim, que é importante para se fazer um guia de trilha. Uma é dedicação. Cara, você tem que se dedicar ao trabalho, que senão não sai. O outro é organização. Se você não tiver organizado, o negócio também não sai. Você pode ser dedicado o máximo, mas se você não tiver organização, não consegue fazer. E outro é o conhecimento técnico. Se você não conhecer, não souber fazer ali, também não sai. Mas você precisa ter os 3? Não. Se você for dedicado e tiver um amigo organizado e um cara com conhecimento, você também vai fazer. Junta os 3 e faz. Você precisa ter os 3. Você precisa ter algum desses 3 aí e ter amigos que possam ajudar a fazer. Como foi o pessoal que ajudou nas trilhas lá. Como foi o caso do André, que tinha um conhecimento técnico para isso, né? Que ajudou a gente a fazer. Então, mais ou menos foi esse trabalho aí. Assim, foi difícil fazer, não foi fácil. Chegou uma hora eu falei, cara, eu não aguento mais, mano. Já tinha que... não, tá aí. Quanto é esse negócio aí que eu pago? Entendeu? Então, mas foi mais ou menos assim. Então, é difícil, mas eu acho que, assim, para a cidade, pro objetivo que a gente queria, que era divulgar, era poder fazer, assim, com que pessoas frequentassem outros locais, assim, né? Não deixar de estar concentrado num único lugar. Desafogar um pouco aquelas vias lá do P7, assim, pro objetivo maior que a gente queria, eu acho que vai dar pra gente dar uma mordidinha ali e mostrar um pouco, assim, do que as cidades, que Maricá e Niterói tem de trilhas, assim, né? Essa primeira tiragem, de quanto? 150. Eu paguei toda ela e vou, quando terminar essa assim, aí a gente... E a ideia agora... Tem quantos vendidos? Acho que tem uns... Deve ter uns 50 já. Assim você vai vender na entrada do B7? Cara. O cara chega ali, meu irmão, vai ver. Sério, brincadeira não. A intenção é desafogar o P7, o melhor lugar pra você vender. Mas assim, mas a gente quer divulgar bastante, assim, né? E fazer com que as pessoas conheçam e vão, né? Visitem, né? Que, assim, muitas das coisas, essa questão de desmatamento, negócio de caça, essas coisas, você só consegue inibir se você estiver ali e conseguir denunciar e mostrar para alguém que...
Se você tá ali, você vai numa área onde ninguém vai, o cara age ali livremente, pô. Ninguém sabe que tem ali, estão fazendo alguma coisa errada. Então, acho que a gente praticar, tá ali com consciência, divulgação, eu acho que dá pra gente avançar bastante aí nessa questão, né? Então, tomara que isso aí se perpetue, o que o Guilherme falou também no começo, ter publicações especializadas nessa área para o esporte, né, para o nosso esporte, eu acho que é fundamental assim, para a divulgação. Que hoje em dia, cara, o que você vê de gente aí indo para trilha por ir, sem saber nem o que está fazendo, é gigantesco. Assim, eu queria até te perguntar, porque assim, apesar de eu ter comprado o livro, eu ainda não abri. Né? Uhum. Então, assim, eu não sei o conteúdo. Vocês tiveram ali algum capítulo ali falando sobre ética? Sim, a gente tem ali, a gente usou lá o Pega Leve e a gente reproduziu ali todos os conceitos. Ali, como já tinha pronto, acho que o que eu pego, assim, o que às vezes eu vejo, o que eu vejo, assim, aí você entra ali, código de ética, isso aqui, aí cada um tem uma coisinha, cara, já tá ali, aqueles são os princípios básicos, aí a gente tá falando ali de ética, a gente tá de condutas, dicas de segurança, então essas coisas, né? Oi? Mínimo impacto também, né? Vocês trabalharam baseados no Pega Leve. No Pega Leve, eu acho que é referência, eu acho que não tem muito o que fugir daquilo ali, né? Então, tentei aqui mostrar um pouco que tem muito mais coisas. Se vocês iam vender os outros 100 na porta do P7, mas a minha pergunta mais formal é: como é que vocês estão pensando em divulgar esse produto que vocês construíram? Então, a ideia é assim, a gente usar o que as pessoas hoje mais usam, que são as redes sociais, assim. A gente quer fazer, assim, a nossa ideia é fazer com que as pessoas saibam primeiro, saibam que existe onde tem as trilhas dos municípios, né? Então, nossa ideia é por aí, buscar questão de redes sociais. Um lançamento oficial lá na sede, aí a gente vai chamar a imprensa, a gente vai divulgar muito, né? Para as pessoas, para começar de fato, para dar o start, né? Aqui foi só para aquecimento, porque a ligação sai. E assim, a gente fala assim do P7, mas eles são parceiro nosso, assim, né? Então eles já estão ali perguntando, pô, Leandro, manda um convite aqui, porque a gente vai estar aí com vocês no dia do lançamento, entendeu? É a nossa base avançada, né? Agora, mas antes era. Agora, realização não. Já que ela já foi inaugurada. Sempre foi subsede. Já que a gente não tinha sede, chamava de subsede. Porque ali. Desde o início. Porque ali a gente tinha um problema, né? Que a gente não podia usar à noite. Porque o parque fecha às 5, né? Então, assim, até poderia, mas o caminho até a sede já é escuro, então ia ficar de fase zero. Então a gente falou, vamos fazer nossa sede avançada, né? Entendeu? Então a gente dá lá. Pra nascer o subsede. Então é mais ou menos isso aí, só. Se alguém tem alguma coisa assim de curiosidade, ou queira saber, assim. O desvio da Juliette já tá no guia? Não tá no guia. Já nova. Curiosidade, qual o nome do software que vocês usaram? O ArcGIS. O software que a gente usou. Muito maneiro. E deixa eu te perguntar agora uma coisa mais, talvez mais pessoal. Você foi lá e fez, dezenas de trilhas, né? Eu fiz todas essas trilhas aí, mais um pouco, só não coloquei. Dezenas de trilhas, né? Dezenas de trilhas, né? Você poderia citar, assim, na sua opinião pessoal, assim, pessoal a pergunta, umas 2 ou 3 que você ficou de cara, assim, falou, essa daqui, cara. Essa daí mexeu comigo, então. Força aqui, 3 só? 3. 50. Não, sacanagem, mas vamos lá, uma assim, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas, Serra de Itaitindiba, assim, é muito bonita, assim, para fazer.
tá? Que é essa trilha aqui, que vale a pena fazer. O Pico da Lagoinha, lá no Espraiado também, bonito demais, assim. Onde era no mapa, né? Aqui, ó. Olha, ele falou dela, você tem isso? O Pico da Lagoinha aqui, ó. Você começa aqui e você Aí eu só... vou estender a pergunta. Explica por quê. Não, então, por quê? Essa aqui, e você pode fazer a da Pedra de Noan também. A Pedra de Noan tá aqui, ó. A Pedra de Noan é fantástica também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem Só em vila na Pedra de Maricá, Noan? só em Maricá, né? Eu não sei Só o em- que Conquistaram vila na Pedra de Noan? Estamos conquistando. Tem projeto Na fase que você chega, assim. Passa frente todo dia. Cara, e a parede é imensa lá, né? A gente tá fazendo uma, mas tem possibilidade de mais umas 10, assim, né? De tão grande. Ela faz cume na Pedra de Noan? Faz como a Pedra de Noan. Ela sobe e desce pelo mesmo caminho. Tem a opção também que o pessoal tem feito aqui de começar aqui, subir e sair ali perto do Queijão ali. Então você faz, mas o caminho não é dos melhores. Então a gente optou por ir e voltar. Mas por quê, né? Serra de Itaitidiba. Pela distância dela assim, né? E, porque ela é bonita. Você passa por algumas nascentes, você vai ao cume que, assim, tem uma vista bem bonita. Porque a gente está muito acostumado com as vistas sei lá, Taquatiara, Itaipu, entendeu? Aí você vê de coisas diferentes, né? Você vê, São Gonçalo. São Gonçalo, ruim pra caramba. São Gonçalo é bonito demais você olhando do alto, entendeu? Pode ser feio olhando de baixo, mas do alto é bonito, entendeu? Então... bonita demais, entendeu? Então a gente passa por lá. Então foi uma também que eu gostei bastante. A Pedra de Noan também, por ser... A Pedra de Noan, por chegar ali, né? Você vê aquele negócio quando você está passando na estrada, você fica falando assim, tem que ter um caminho por ali, lá. Por ser bonita, é difícil. Qual? De Itaitidiba? Acho que foi a gente que... Assim, a gente tem um trecho dela que estava fechadão, aí com certeza ainda vai estar. A gente tentou abrir ainda, mas capim ele cresce, né? Então não tem jeito, você tem que ir passando. E assim, o engraçado é que essa região aqui são regiões de grandes fazendas, eram regiões de grandes fazendas. Então geralmente essas linhas de comeada de morro são linhas que dividem as propriedades. Então, por mais que esteja fechado, você sempre vê os morões assim de cerca, entendeu? Então fica fácil de você se guiar, uma orientação, entendeu? Então isso é bacana. E a do Pico da Lagoinha, essa região aqui, o Silvado e do Espraiado, cara, você tá andando, você atravessa rio, córrego, e você atravessa aí você olha pro lado tem uma nascente, olha pro outro lado tem uma cachoeirinha, é toda assim. O Pico da Lagoinha, você passa por duas cachoeiras assim, a 20 metros de altura, entendeu? Coisa que você vai falar, Maricá tem cachoeira, vai falar, tem que a cachoeira lá do Espraiado, aquela represa, todo mundo chega ali e acha que é aquela cachoeira, né? Então, assim, Só fui até ali. ali é o início das trilhas, entendeu? Começou ali. Ali é o início. Aquela física forte, depois disseram que quando não está chovendo, ela não fica aqui. Então, passa aqui pelo Pico da Lagoinha. Você passa por elas, pelas duas. Eu fiz a travessia Espraiado e Tomascar. Passa esse Pico da Lagoinha. Não, então, a Espraiado e Tomascar é isso aqui, ó. Você pega esse caminho aqui, Ele pega todo esse aqui. O Pico da Lagoinha, você vem pra cá, sobe e volta aqui, ó. E volta por aqui, ó. O Pico da Lagoinha, inclusive, ele tá até errado nas cartas topográficas lá do IBGE, né? Porque ele mostra como aqui, na divisa entre os... Aqui, esse ponto aqui é a divisa dos 3 municípios aqui. Tanguá, Saquarema e Maricá. E aí ele tá aqui, mas no Pico da Lagoinha mesmo tem esse nome porque tem um açude mesmo, assim, né? Agora tá assoreado, mas ele tem só um pouquinho d'água assim. Vai até Saquarema ou não? Então, essa aqui de Sampaio Correia aqui, ó. Você sai daqui, vai até a rampa de Sampaio Correia aqui, ó. Já é Saquarema, E aí você tem a opção de descer pela estrada e até a RJ é aqui. Esse último rabinho de trilha já é Saquarema. Aqui já é Saquarema, esse trecho aqui, ó. Maricá, ele termina aqui assim, isso daqui faz divisa Maricá, daqui já é Tanguá. Essa região aqui, Maricá, é daqui pra cá.
Bianca, mais perguntas. Vamos lá, vamos lá. Você falar e eu queria saber assim, você mapeou essas trilhas todas e tal. Então eu queria ouvir de você assim, um pouco sobre isso. Como é que você soube que essas trilhas existiam? Como é que foi esse processo de pesquisa? Eu queria saber como é que foi você ir lá e fazer à vista cada uma dessas trilhas, o grau de dificuldade, de orientação e a sua visão sobre o que pode melhorar para um público mais leigo no sentido de sinalização de cada uma dessas trilhas, assim, de todas, sei lá, uma coisa mais global, pode ser. Então, assim, quando eu comecei quando eu tive aquela ideia de fazer o guia, o que eu pensei assim, tem que ser o guia, eu tenho que começar fazendo algumas coisas assim, né? Então, algumas trilhas eu já conhecia. Tipo, Espraiado, eu já sabia que tinha uma trilha ali no Espraiado, não sabia que existiam todas, mas eu sabia que existia um. Espraiado Tomascal, já sabia, já tinha ido. Pedra do Silvado aqui, eu já sabia. Então, eu já sabia algumas principais, assim, de determinados locais. Foi aonde eu consegui separar os setores. Eu já sabia que tinha trilha aqui no Parque da Cidade, então o Parque da Cidade era o setor. Sabia que aqui o Darcy Ribeiro tinham trilhas, então a trilha do Cantagalo, então eu sabia que tinha. E aí eu ia lá uma primeira vez. Não, tipo aqui, o Parque da Cidade eu começava a ir, aí eu via um caminhozinho, entrava ali e falei, que trilha é essa? Aí, ia até o final, eu saía para andar, assim, começava a andar e não sabia que horas, eu sabia que horas eu ia começar, mas não sabia que horas eu ia terminar. Então eu saía andando. E como eu conhecia bastante essa região, então essa questão de orientação, de saber onde eu estou chegando, aonde eu estou saindo, então isso estava, assim, não sei nem como explicar, mas isso já estava meio que no sangue, assim, incorporado. Então eu não tinha dificuldade em saber, eu sabia, assim, eu não sabia onde eu ia chegar, o ponto exatamente onde eu ia chegar, mas eu sabia para onde eu estava indo, assim. Eu sei que, se eu for andar nessa linha reta aqui, eu saio lá como a gente começou aqui no Silvado. Eu fiz esse circuito aqui, ó. E aqui, assim, aqui tem a Pedra do Silvado, é uma trilha, todas elas começam aqui. Tem essa aqui que atravessa até o Espraiado, que é a travessia Silvado Espraiado, e tem esse circuito. Então, eu falei, vamos tentar fazer aqui, porque pela foto do satélite, você via que tinha alguma coisa por ali, assim, né? Um traçado, porque eram áreas de antigas fazendas, então você consegue ver mais ou menos, assim, até uns determinados trechos. E eu falava assim, então vamos lá, vamos andar, porque eu sei que se eu andar por aqui, eu sei mais ou menos onde a gente pode chegar. E aí a gente ia mais ou menos fazendo esse caminho. Quando tinha um caminho alternativo, eu falava assim, vamos voltar aqui na próxima. E assim a gente foi construindo, até a gente montar. E foi aí também que eu falei, agora eu tenho que parar, porque senão eu não consigo ter fim. Porque aqui é uma infinidade de... aqui, cara, se eu pegar essa área aqui, dá para fazer mais umas 5 trilhas ainda, umas 5 roteiros aqui. Entendeu? Então eu tinha que dar um limite. Então, mais ou menos eu fazia assim, eu tinha uma principal que eu sabia o que era, e dali eu ia fazendo e andando. Entendeu? E aí depois eu fotografava tudo. E quando eu chegava a fazer um caminho que eu achava que esse aqui não ia ficar legal, eu editava, né? Eu falei, não vou mais terminar por aqui, eu vou fazer por esse. Aí eu montava o roteiro de acordo com aquilo que eu achava que seria o mais interessante para ser feito. Como saber o nome certinho da trilha? De repente isso é meio... Não, algumas aqui foram, tipo essa daqui, o Silvado aqui. Tipo assim, eu saía daqui do Silvado para Espraiado, então eu atravessei Silvado Espraiado, entendeu? É que tem certas coisas que não tem nem nome, entendeu? Esse circuito aqui que eu fiz, que é muito bonito, cara. Esse aqui também passa por rios, passa por córregos, cachoeirinha. Se eu fiz um circuito, no Silvado, vou chamar de quê? Circuito Silvado, entendeu? E aí às vezes não tinha ninguém para você... Algum desses circuitos, alguma dessas trilhas, você que criou o nome na hora. Montou o roteiro, entendeu? Tipo aqui, essa daqui também, tem uma aqui que é Serra da Chuva. Eu fiz a Serra da Chuva aqui, fui e voltei por aqui. Beleza, Serra da Chuva, todo mundo sabe que é Serra da Chuva. Então, qual que é a trilha, né? Trilha Serra da Chuva, entendeu?
E aí eu fiz um circuito aqui também, que é muito bacana também, que você pega a Serra da Chuva e o Alto Espraiado. Aí qual é o nome do circuito, né? Serra da Chuva, Alto Espraiado. Aí foi mais ou menos assim, né? Algumas... Assim, quando a gente tinha informação, tinha o Pico da Lagoinha, a trilha do Pico da Lagoinha, porque o nome é esse, né? Então você tinha pessoas, porque você conversava lá, as pessoas locais, você conseguia essas informações. Quando tem, você dava. Quando não tem... Deve repetir mais de uma vez. Algumas, não todas, algumas. Porque algumas eram bem simples assim, então não precisava de repetição, né? Era meio óbvio assim. Ah, se a pessoa repetir só as mais complicadas, né? As mais complicadas eu fiz questão de dar uma... Mas também como eu fotografava, tirava mais de 30, 40 fotos ao longo do percurso, ficava mais fácil depois você conseguir montar e dizer se era aquilo mesmo que você tinha imaginado, que você tinha escrito, né? Então ficava bem mais fácil, assim, você montar. Fazia o croquis e seguia aquele croquis na segunda repetição? Não, eu nem segui o croquis não, eu já seguia o próprio GPS mesmo, entendeu? Ficava bem mais fácil, eu já tinha um arquivo, eu já tinha como seguir. Já pensou em disponibilizar esses tracklogs? Sim, a ideia é, depois de um período assim, a gente disponibilizar também o guia, assim, para ficar lá, né? Até pelo menos a gente, assim, agora a gente achou, não é interessante agora, mas vamos esperar um pouco até para a gente poder cobrir os custos que a gente teve, conseguir vender uma quantidade que a gente... porque a gente pagou, né? Quer dizer, a gente não, eu paguei lá para poder botar... O Alex Figueiredo botou os tokens hoje na Tupinambá. O Alex, ele tá no trabalho, fazendo trabalho. O Alex, ele é o administrador lá do parque, né? Do parque da cidade, do Parnite. Então ele tá fazendo um trabalho lá fantástico, assim, de sinalização. Mostra ali a Tupinambá. A Tupinambá, ela vai sair daqui, ó. Ela vai sair daqui, ela vai pegar esse pedaço todinho aqui, vai pegar aqui e tal, e vai sair aqui. Fazer esse caminho aqui. Ele interligou várias trilhas, assim, né? Quando ele criou esse roteiro, Tupinambá, o guia já estava pronto, assim. Então eu falei, cara, não vou mexer, que eu não tenho mais tempo para fazer isso, eu tenho que mudar um monte de coisa. Então, de sinalização assim é ruim. Mas os caminhos, eles são bem marcados, e quando não são, estão bem descritos aí, ó. O caminho não é marcado, entendeu? Então... a pessoa não vai assim achando que tá bom, entendeu? Que eu falo lá, olha, a trilha não é marcada, tal, tá bem descrito. E aí você falou da questão de sinalização, foi uma coisa que até a gente estava conversando com o André. A gente fez o trabalho, o banco de dados, de certa forma, que hoje eu poderia montar um relatório de diagnóstico de condições de trilha, de qualquer trilha aqui. Se alguém chegasse para mim, algum órgão público aí de Maricá ou de Niterói, chegasse e falasse, Leandro, como é que estão as trilhas do Darcy Ribeiro? Eu posso chegar ali e falar, ó, as trilhas precisam disso, elas estão erodidas em tal lugar, tal. E a gente conseguiu montar, de certa forma, que a gente tem um banco de dados para trabalhar a questão de conservação, de manejo e parte de sinalização também, de pontos onde a gente precisa, onde daria margem de dúvida, e a gente poderia sinalizar. Maricá não tem nada sinalizado. O que tem, tipo o Pedra de Noã. Foi a primeira vez que a gente foi lá, maior sufoco para conseguir achar, não tem trilha definida num pedaço. Aí, uma hora eu olhei para trás assim, eu vi vermelha, aí na árvore. Só que quando você está subindo, você não vê porque porque está descendo. A marcação da trilha está toda para quem desce, não para quem sobe. Entendeu? Então o cara que fez, né, ele desceu marcando, né, ele não subiu marcando, né? Então são coisas assim, as marcações que são bem rústicas e feitas assim. Não, mas tava com muita cara de quem. Sim, a Márcia, sim, eu conversei muito com a Márcia. Eles têm um trabalho assim, mas assim, falta muito ainda, né? Assim, você chega ali no espraiado, é só sozinha praticamente, né? Ela já até divulga as trilhas. Divulga, isso. Mas não tem verba para poder... Não tem, aí assim, é difícil, né? Você trabalhar sozinho. Mesmo com essa sinalização precária, eu fiz a Tupinambá mês passado.
No dia que a gente fez, levantaram ali quantitativo, foram em torno de 100 pessoas. Aham. A Tupinambá mesmo Não tem. Mas porque são tem trilhas. situação. É porque são trilhas que não tem dificuldade, assim, né? Mas tem uns trechos ali. Tem uns trechos que dão dúvida. Dão dúvida. Você, você pô, são muitas bifurcações, né? Muitas bifurcações. Assim, se você pegar errado, você vai sair em outro lugar. Não, mas já tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo. Labirinto de trilha. Pô, isso tudo aqui, assim, né? Quando Então. eu fiz Tupinambá, a gente saiu, era no dia que inaugurou o túnel. Sim. O prefeito lá, Aham. a gente foi direto, passamos daquela entrada, fomos direto, saímos lá na vista lá pro túnel. Tiveram Aí a gente que voltou voltar, de novo pra- Porque às vezes é mais fácil você ver, porque agora o Alex está sinalizando, mas é mais fácil você ver voltando a entrada do que na hora que você der, porque a curvinha é tão fechada. A gente não viu, a gente foi. Então mais ou menos é isso, assim. Se alguém tem mais alguma uma coisinha aí? Fazer. Fechou? Então beleza. Tem uma no meio do oceano ali, ó. Olha aquela ali. Essa aqui são as Ilhas Maricais aqui. Também vale a... Tem aqui, né? Tem duas trilhas de ilha, né? Que é as Ilhas Maricais. Tá no guia do P7 também e a Ilha Mãe também aqui, ó. Mas pode fazer ou não? Pode. Não, é liberado. Desembarque é liberado, A ilha aqui é propriedade do P7, faz da área do parque, né? E aqui é propriedade da União, mas eles liberam, não tem problema. Muito bacana também. Sai daqui de Itaipuaçu, perto lá do Ponte do Francês, tem um barqueiro lá, que é o seu Manel lá, é tradicional. Chega lá, pergunta qualquer um, todo mundo sabe quem é, e o cara leva lá, pô, passeio muito bacana para fazer. Tem gente que dorme lá e tudo, cara. Passa carnaval lá. Ó, se o mar virar é um problema, né? Aí não volta, né? Tem que esperar. Se o cara tiver que trabalhar segunda-feira e fechou o tempo, o cara não volta. É igual aventureiro, né? Aí tá, é melhor ir preparado para ir a pé também, né? Só que aqui não dá, né? Aí só nadando, né? São 4,5 km da ilha até o continente. Remando dá, né? Essa trilha da ilha passa perto do farol? Passa no farol. Aí eu coloquei o básico dela, né? E o farol e até outra ponta e voltar. Mas dá opção, cara. Aí dá pra você contornar a ilha, dá pra... Porque depois que você chega lá, né? Viu um roteiro, fez, você começa a se familiarizar com o local, você consegue fazer várias outras coisas. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.